Olá a todos, tudo bem? Então, pessoal, vamos à introdução à sociologia, parte 1, subdivisão 5. O que é a subdivisão 5? Vai falar sobre o quê? A subdivisão 5 vai falar sobre, tá aqui, ó. Aqui, nesse esquema aqui, ó, vai falar sobre diversidade social, diversidade cultural, tá? E ainda entre diversidade social e diversidade cultural, temos a desigualdade social. Então, vai ser esses três itens que vão compor a subdivisão 5. E na subdivisão 6, só para vocês terem uma ideia, vai ser falado sobre valores sociais e ideologias, tá certo? Então, vamos ver o seguinte. Quando a gente fala na parte de desigualdade social, temos a desigualdade social, está aqui. Falando aqui, ó, nessa parte aqui de desigualdade social, uns exemplos, né, que nós vamos falar é o desemprego, né, e dentro da desigualdade social que você tem, temos a violência, temos a fome, tá, e temos a desqualificação da educação que leva ao analfabetismo, tá. Então, o que acontece? Vamos ver tudo isso que vamos ver dentro da desigualdade social, a desigualdade no Brasil, o que acontece, tá? Então, como é que a gente pode fazer? A gente vai começar falando da diversidade social, né? Então, o professor de sociologia, ele pode abordar esses temas, esses três itens, na introdução motivacional à sociologia, tá? Porque aí, para que o estudante ele tenha ciência do que ele vai realmente estudar dentro da sociologia. Então, vamos lá. Quando você fala de diversidade social, então o que o professor ele pode dizer? Ele pode dizer assim, que a diversidade social ele é uma das características mais estudadas pela sociologia. Tá? O que acontece? A diversidade social ele é um conjunto de diferenças e valores, né, compartilhados pelos seres humanos na vida social. Tá? Então, quando a gente pergunta assim, o professor ele pode perguntar assim na sala de aula, quais são os critérios da diversidade social. Então, vamos dizer assim, quais são os critérios que você pode utilizar para você estudar a diversidade social? Temos expressões culturais, né, que é um critério. Nós temos diferenças físicas, temos também diferenças físicas, étnicas, crenças, modos de vida, né, classes sociais. Né? Então, o que acontece? Né? O Brasil ele é uma das nações em que existe maior diversidade social em todos os sentidos. Tá? Então, quando a gente fala assim, de diversidade social em todos os sentidos, vamos dizer, se perguntar assim em sala de aula para os alunos, qual é então um tipo de critério que você acha que ele é mais destacante, que ele é mais predominante, né? Podemos dizer que é em relação na parte de etnia, né, de diferenças étnicas, né, porque aqui no Brasil, você sabe, temos essa mistura muito grande em termos de aparências físicas, em questões de raças, né, cores. Então, o que acontece? Temos também uma outra diferença que está muito assim, que a gente vê muito agora assim, mais divulgados nos dias atuais em relação às diferenças físicas, né? Quando você fala assim a respeito de culto ao corpo perfeito, quando a gente vê que está muito evidente, né, a procura das pessoas, né, que estão à procura de academias para ter, e que coloca a estética, né, numa evidência muito maior, né, que cada vez mais está sendo muito agravante essa coisa de cultura ao corpo, que a gente vê muito assim já em jornais, revistas e TV, e está sendo de uma forma muito divulgada, principalmente quando se trata de redes sociais, né, quando você coloca ali a sua cultura, vamos dizer assim, a sua cultura estética, né, que fica em alta do que a sua cultura cognitiva, que é relacionado aos pensamentos críticos, às diversas opiniões. Né? Então, o que acontece? Então, isso aqui não é só aqui no Brasil, como também em outros países, acontece muito essa cultura, né, do corpo perfeito. Certo? Então, cada vez mais a procura de clínicas, né, de estética para fazer cirurgia plástica, que as pessoas querem se
ter transformações físicas, né? E não existe aquela preocupação da transformação do ponto de vista nem afetivo nem cognitivo, né? Então, isso é um caso muito grave, que o professor ele pode abordar esse sala de aula e usar até como um projeto, para desenvolver um projeto dentro de sala de aula. Tanto não só no ensino na escola, como também nas universidades, né? Então, o que acontece? As pessoas, né, eles tratam a diferença como algo ruim. Isso também acontece, né? Trata a diferença como algo ruim. E isso está presente por meio da mídia, né? Como eu falei, né, na mídia, nas redes sociais principalmente, né, e pela própria sociedade em geral. Exemplos que nós podemos ter, né? Temos também a intolerância religiosa, né? Então você vê que essa diferença em termos também de religião, né? E o que acontece? Quando a gente fala na parte de expressões culturais, né? Que eu falei também de crenças, né? Então, dentro das crenças, que é outro critério, o que acontece? Então, vamos recordar quais são os critérios da diversidade social. Então, nunca podemos esquecer que expressões culturais, né? Diferenças físicas, né? Temos etnias, crenças, né? Modos de vida e classes sociais. Tá? Então, o que acontece? Dentro dessa crença, nós temos a intolerância religiosa, né? O preconceito, a discriminação são muito presentes, né? Então, o tempo todo na sociedade, né? Então, a intolerância religiosa, né? A discriminação, o preconceito, né? Então, eles estão presentes o tempo todo na sociedade, né? Como prova de violência e de exclusão social. Então, a violência e a exclusão social são consequências de alguns desses critérios, principalmente a intolerância religiosa, né? Então está tendo uma exclusão social cada vez maior, né? Então, o que acontece, né? Atualmente, pessoas assim, elas são julgadas por classe social, né? Agora entrando nesse critério de classe social, então você vê, atualmente, pessoas são julgadas por classe social e sofrem preconceitos, né? Por possuírem poucas oportunidades. Isso aí vai ser discutido quando nós falarmos de desigualdade social, dos 9 tipos de problemas que existem de desigualdade social no Brasil, né? Então, o que acontece? Então, outro ponto importantíssimo, né? Há uma confusão entre desigualdade social e riqueza ou pobreza. Existe uma diferença muito grande nisso aí. Então, o que a gente vai ver, só para você ter uma ideia, né? Vamos dizer que existe aquela ideia comum de que as pessoas menos favorecidas, elas não têm oportunidade de mercado de trabalho, pessoas menos favorecidas não têm oportunidade de conseguir ter acesso a ensino de qualidade. Então, essa é a ideia que é passada, né? Quando, na verdade, não é sempre assim. Você vê que tem pessoas que são menos favorecidas, vamos dizer, colocam na ideia que tem menos oportunidades e, vamos dizer, não se esforçam para poder ir atrás do seu objetivo, de alcançar o seu sucesso profissional, tanto pessoal quanto profissional. Não é exatamente assim, né? A desigualdade social, ela apenas está dizendo que ele coloca apenas, apenas, vamos dizer, uma coisa mais teórica, né? Apesar de que existem certas situações em que a prática, assim, que as imagens dizem tudo, e algumas situações que dizem que a desigualdade social é algo que nem sempre consegue se livrar, tá? Mas o que acontece, né? Quando você fala desigualdade social, riqueza ou pobreza, tem uma diferença muito grande, principalmente nessa linha de pensamento de que há pessoas que, vamos dizer, na parte de ensino de qualidade, quando querem estudar, gostam de estudar e querem estudar, mesmo não tendo condições, ela consegue ter alcance, sucesso? Sim, consegue. Então, só por causa dessa linha de raciocínio, a desigualdade social não é igual à pobreza, não quer dizer a mesma coisa que pobreza, tá? Então, é a mesma coisa que falar que se você fala que em países ricos não existe desigualdade social. Pode ser país, vamos dizer, países desenvolvidos, né? Em países desenvolvidos existe alguns contrastes, existem regiões, né, onde existe uma desigualdade social. Existe uma região também de pobreza em países ricos, tá? Então, o que acontece? Da mesma forma, quando fazem a confusão entre riqueza e humildade, olha só como é que é, né? Quando é a mesma confusão que fazem entre riqueza e humildade.
que significa isso? É a mesma coisa que falar, por exemplo, que educação e cultura são coisas distintas, né? Às vezes a pessoa pode ter aquele acervo de cultura, de conhecimento amplo, né? Vamos dizer assim, possuidor de muitos conhecimentos, mas exerce a humildade, né? Não existe aquela coisa da arrogância. Então, quando você vê que tem pessoas, né, que, por exemplo, eu vi num jornal, o professor ele pode até falar sobre isso, um jornal a respeito de um bilionário chinês. Olha só o que acontece para você ver. É um exemplo clássico, claramente, de que pode deixar bem claro que existe a diferença entre riqueza e humildade. Então, falou desse bilionário chinês, ele sabe o que ele faz? Quando ele vai almoçar, ele vai em restaurante, né, tipo que fala de bandejão. Ele vai em restaurante, no céu, ele mesmo se serve, é um bilionário chinês, ele mesmo se serve, né, e ele gosta de comidas caseiras. Mas só que os filhos não seguem o exemplo desse empresário bilionário chinês, né? Os filhos já não seguem o mesmo exemplo, né? Os filhos já se importam, né, com restaurantes sofisticados, né? Se importam com carros caríssimos, se importam só em gastar, exerce o consumismo desenfreado, que são consumistas, não são consumidores. Já esse bilionário, ele já se enquadra na categoria de consumidor e não consumista. Olha só como é que é, certo? Então, você vê que a sociedade ele impõe muita diferença ou desigualdade social, principalmente, né, o Brasil. Bom, é assim. Isso acontece porque a tolice e a ignorância, né, são implantados, né, já na infância. Isso aí são implantados já na infância, né? Então a gente fica se pensando, né, como tirar alguns pensamentos toscos, né, que foram, né, instalados a partir da infância. Ou seja, então quando acontece esses tipos de situações, de problemas, quando você instala isso na cabeça de uma criança desde lá no início, o que acontece? Ela pode desenvolver essas ideias distorcidas, né, de que, por exemplo, e o que falar em termos de tecnologia nas diferenças sociais, né? E o que falar nesse tempo atuais, né, de tecnologia nas diferenças sociais, né? Você vê que hoje, por qualquer motivo banal, né, a pessoa bloqueia, deleta imediatamente se não estiver de acordo com a opinião de outra pessoa, né? E muitas vezes, né, por situação mal resolvidas. Enfim, né, as pessoas em geral perderam o bom senso. Então é algo assim muito complicado, né? Então o que acontece? Então quando a gente tem esse universo da internet e dependendo, né, como é que a internet ela é utilizada, pode empobrecer a capacidade de pensar ou ser um instrumento para obtenção de conhecimentos, né? Então você vê que existe dentro esse exemplo também, esse exemplo que dei no universo da internet. Então você pode ver que existe essas diferenças sociais, tá? E vamos agora ver aqui, ó, que o professor ele pode falar em relação à diversidade cultural. Bom, vamos ver. Nessa parte de diversidade cultural, é o seguinte, né? Então, a dica, né, que eu posso dar em relação à diversidade cultural é o seguinte, né? O professor ele pode dizer assim que a diversidade cultural ele refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. Por exemplo, você tem vestimentas, culinária, manifestações religiosas, né? Tradições, entre outros, né? Então você vê o exemplo que vocês têm na região Nordeste, quando se trata, por exemplo, de literatura. Então você pode ver que em alguns programas de TV, quando eles abordam a regiões do Nordeste, você vê muito, quando os atores estão ali interpretando, eles desenvolvem muito a articulação na arte de interpretar. Assim, existe assim um fundo literário nas falas dos personagens, né? Então, quando é referido à literatura de cordel, por exemplo, né? Então você vê que isso é uma tradição que existe no Nordeste em termos de tradições culturais, tá? Então
você vê que o Brasil, por conter um extenso território, ele apresenta diferenças climáticas, diferenças econômicas, sociais e culturais, né, entre as suas regiões. Você vê que um exemplo clássico de manifestação cultural em quase todo o território brasileiro, qual é o exemplo clássico, bem clássico, comum, de uma tradição bem sólida de manifestação cultural? É o carnaval. Tá? Então, é, os principais disseminadores, né, da cultura brasileira são os colonizadores. Então a gente fica se perguntando quais são os principais disseminadores da cultura brasileira, né? Então, se a gente for falar, foram os colonizadores europeus, né, a população indígena, né, e os escravos africanos. Né? Então, posteriormente, os imigrantes italianos, né, japoneses, alemães, poloneses, árabes, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Tá? Então, nessa da diversidade cultural, então o professor de sociologia ele pode, né, fazer um desenvolvimento mais profundo em relação também à diversidade cultural. Tá? Então, agora temos a seguinte ideia que a gente tem que parar de ficar falando de saúde associada exclusivamente à estética, né? Do ponto de vista de culto à beleza física. É aquele critério que eu falei a respeito da diversidade social, né? Um dos critérios da diversidade social, né? Então, o que acontece? Então, a gente tem que parar, né, de ficar falando de saúde associada exclusivamente à estética do ponto de vista de culto à beleza física, né? E também perder peso em pouco tempo. Então você vê que existe muito essas manifestações que eram muito divulgadas, né, há alguns anos a respeito de bulimia, né, de anorexia, né, que pessoas que esse tipo de problemas são associados a distúrbios psicológicos, né, e que devem ser tratados. Principalmente, o que acontece, né, que teve há algum tempo, vamos dizer, nós estamos agora em 2019, então posso dizer que lá, vamos dizer assim, há 10 anos eram muito divulgados esses problemas de modelo, né, quando vão querer pessoas que querem seguir carreira de modelo, então elas são submetidas de uma maneira de forma pressional, de pressão, que são pressionados a exercerem certas atividades que levam ao emagrecimento rápido, à perda de peso muito rápido, né? Então, o que acontece? Você vê que temos o caso, assim, por exemplo, né, do uso perigoso dos anabolizantes, né, divulgado muito em jornais, revistas, TV e internet, principalmente em anos de Olimpíadas. Né? Então você vê que por mais informações, né, sobre os anabolizantes, atletas despreparados mentalmente, né, insistem nessa loucura, né, sabem dos efeitos destruidores, né, mas parece que não se importam. Eles parecem que não se importam muito. Você vê que há alguns anos, né, essa droga era utilizada somente para tratamento de algumas disfunções hormonais ou desgaste muscular. Né? Hoje em dia são bastante conhecidos por atletas e fisiculturistas. Então, as pessoas que fazem uso dele, né, está em busca de um corpo sarado, né, redução da gordura corporal, né, e que mais, né, e melhor desempenho nos esportes. Tá? Então, você vê que no esporte, né, vamos dizer assim, né, ele é conhecido como doping, né, conhecido como doping. E você vê que as mulheres elas ficam masculinizadas quando usam, né. Então, a gente vê muito em desfiles de carnaval, você vê, isso aí é uma coisa muito evidente que você vê, né, principalmente na tradição clássica, que é o carnaval, né. Então, no homem, você vê que ela causa impotência sexual. Aí a gente já entra nessa linha do ponto de vista biológico, para você ver, tanto no homem quanto na mulher, né? Quando fala a respeito de você ter problemas cardíacos, certo? E você, então tudo isso causa impacto na sociedade. Tudo que a gente vê, que acontece mediante a saúde que algumas pessoas veem a saúde de uma outra forma, de uma forma maligna, né? Você vê que ocorre transformação da sociedade. Isso aí é uma coisa que influencia muito. Por isso que
Tá aqui, ó, nessa parte que fala de transformação da sociedade, né? Então você vê que alguns podem se sentir estimulados a querer fazer uso da tal droga, né, que é o anabolizante, né, enquanto outros apenas ficam no desejo, na curiosidade, né, mas não irão querer correr o risco de experimentar, né. Você vê que os mais bem informados, né, pertencentes, né, à elite intelectual, eles pensarão duas vezes em querer entrar nessa armadilha. Então, quando eu falo em relação à elite intelectual, isso é uma realidade, gente. Não tem jeito, isso é uma realidade. Então, quando uma pessoa ela tem poder de discernimento, quando ela exerce a sua opinião, quando exerce o poder muito argumentativo, então o que, que acontece? É o que eu volto a falar quando eu falei agora há pouco do universo da internet, né? Tem pessoas que fazem uso da internet de uma maneira muito tosca, de uma maneira muito não se associa não ter a preocupação de obter conhecimento. Então, são as pessoas que podem ser mais levadas a serem mais influenciadas a respeito de todos os males que podem acontecer, tá? Dentro da sociedade. E agora vamos falar tá aqui, ó. Vamos falar agora, tá aqui, ó, da desigualdade social. Então vamos ver. Vamos ver então como é que seria, como é que pode ser essa dica que o professor de sociologia pode utilizar em sala de aula, né? Então vamos dizer assim, né, que a desigualdade social, ele é um problema social presente em todos os países do mundo. Ele não é só aqui no Brasil, não é, ou seja, não é só em país subdesenvolvido. Em quase todos os países do mundo existe a desigualdade social, né? Vamos dizer assim, o que é a desigualdade social, na verdade, né? Vamos dizer que ela é decorrente, né, da má distribuição de renda, né, e da falta de investimento na área social, né, como educação e saúde, né? O que acontece? A maioria da população, né, ela fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera essas desigualdades, tá? Então você vê que quando se fala assim de desigualdade social aqui no Brasil, né, a gente se refere mais à diferença econômica, né? Porque você vê que a diferença econômica, né, ela existe em determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade, né? Um exemplo muito clássico, muito assim que você vê que as imagens dizem por si mesmo, é quando você vai à praia. Então, quando você vai à praia, olha só que interessante que o professor de sociologia pode falar isso. Quando você vai à praia, o que acontece? Principalmente assim em regiões em litoral, né, que ficam vamos dizer que a praia ela está ali e que são frequentados por pessoas de menos favorecidas e as pessoas mais favorecidas, de classe baixa, a média e de classe alta. E que são próximos um do outro, né? Isso principalmente entre pessoas e também entre construções residenciais, né? E que as residências, né, ficam muito próximas, né, de casas, né, que são construídas nos morros, né, que é decorrente da favelização, tá? Então, o que acontece? E que eles compartilham do mesmo local, na mesma praia. Então, isso aí é um exemplo claro que você vê de diferença econômica que existe ali. Diferenças entre pessoas de classes em relação ao critério de classes sociais compartilham o mesmo habitat que é a praia, né? São próximos um do outro. Isso aí, vamos dizer, isso aí fortalece a sua visualização, que as imagens dizem por si mesmo que existe essa desigualdade social de uma maneira mais evidente, tá? Então, o que acontece? Sempre haverá desigualdade social, né? Pois é impossível que cada um tenha exatamente as mesmas quantidades de bens materiais, né? Então, vamos dizer assim que em termos de mundo, né, a desigualdade social existe em todos os continentes, tá? Por exemplo, nos países africanos, né, os quais estão entre os mais desiguais do mundo. Isso é divulgado, né? Isso aí é divulgado em quase todos os canais que falam a respeito dessa desigualdade, tá certo? Então você vê que o professor de sociologia, ele pode falar dos sistemas econômicos relacionados à desigualdade social. Qual é um exemplo que a gente fala assim de sistema econômico? Então, se o professor de sociologia, ele perguntar isso para a turma, pergunta assim, turma,
quais são os sistemas econômicos relacionados à desigualdade social? Será que eles saberiam responder? Seria interessante, né, esperar quais são as respostas que o aluno pode dar. Então, vamos dizer que as respostas que o professor de sociologia espera que os alunos respondam é o capitalismo e o socialismo, tá? O capitalismo e o socialismo. Então, tipos de desigualdade, né? Quais são os tipos de desigualdade? Então, nós falamos que é a desigualdade econômica, nós temos desigualdade racial, desigualdade regional e desigualdade de gênero, né? De gênero, né? Todo mundo sabe, né? Que há diferenças entre homens e mulheres, principalmente quando se trata de mercado de trabalho, que há muito tempo, né? E não está sendo tão divulgado como era antigamente, né? Em relação à participação da mulher no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Que mesmo que houve uma das maiores revoluções dos anos 50 e 60, 50, 60 e 70, uma das maiores revoluções que teve no século XX, que é o uso da pílula anticoncepcional. Para você ver que o uso da pílula anticoncepcional, ele foi um divisor de águas que fez com que a mulher, influenciasse a mulher mais a se emancipar, principalmente no mercado de trabalho. Olha só como é que você vê, né? Que graças ao uso da pílula anticoncepcional, a mulher teve a oportunidade de planejar melhor em relação a construir família, né? Primeiro, pensar a ter o seu sucesso profissional e pessoal, para depois construir família. Então você vê que a pílula anticoncepcional, ela teve uma transformação da sociedade muito grande, principalmente da sociedade feminina, tá? Então, e mesmo assim, essa desigualdade de gênero ainda existe, muito grande, tá? Então você vê que no Brasil, né, seja pelo seu passado, né, escravocrata, né, seja pela falta de investimentos na infraestrutura, o país ainda apresenta níveis muito grandes, né, entre os mais ricos e os mais pobres, né? Então você vê que em relação ao mercado de trabalho, né, sem condições de ter acesso à saúde e educação, né, dificilmente uma pessoa terá as melhores oportunidades. Então você vê que está tudo agregado ali. Está tudo agregado, né? Tem que ter saúde e você tem que ter educação, né? Para que você tenha acesso ao mercado de trabalho, né? Então você vê que os maiores exemplos de desigualdade social no Brasil, quais são os maiores exemplos de desigualdade social no Brasil, né? Que os alunos podem até citar, né? Se eles tiverem um conhecimento básico a respeito, né? Então você vê que a desigualdade no Brasil é evidente com base de uma simples observação sobre a sociedade em que vivemos, né? Então você vê que essa desigualdade, né, que tem no Brasil, ela é marcada pela distribuição desigual de renda, né? Então vamos ver. Aqui no Brasil é mais, então o que eu falo, é mais no ponto de vista econômico, tá? Então vamos começar. Então quais são os itens que nós podemos falar que estão presentes na desigualdade no Brasil? Então esses itens que eu vou citar, né? Então eles foram pesquisados, né? Foi com base no site Toda a Matéria, tá? Então agradeço a esse site, né? Por ter fornecido esse material para eu utilizar como base para poder eu desenvolver essa videoapresentação aqui, tá? Essa subdivisão 5 da parte 1 de como introduzir aula de sociologia, tá certo? Então, vamos lá. Então, com base no site Toda a Matéria, né, os itens que são estudados na desigualdade social no Brasil a primeira é a favelização, tá? A favelização. Então você vê que a favelização é o seguinte, né? Que as casas construídas, né, nos muros, né, eles fazem um contraste, né, um contraste muito grande, né, entre as casas construídas no muro com as mansões e as casas em condomínios fechados, né? Então à medida que as famílias crescem, né, mais casas tendem a aumentar, né? Principalmente, né, em locais, né, um pouco afastado da urbanização, mas que ficam cada vez próximos, cada vez mais que as casas aumentam de acordo quando aumentam a família, tá? Então, isso aí é um dos itens da desigualdade social no Brasil. O segundo item, a gente fala de desigualdade alimentar, tá? Olha só que interessante, quando você fala assim, desigualdade alimentar, muitos passam fome, tá?
decorrendo alguns quadros de desnutrição, né? Em muitos casos de mortalidade infantil, que é que acontece. Principalmente você vê não só aqui no Brasil, como também em países do continente africano, tá? Então, por outro lado, olha só para você ver, esse que é o interessante que eu estou falando, né? Que a classe que compra os alimentos consegue se sustentar mais, tudo bem, né? Embora nem sempre sejam os mais saudáveis. Olha só que situação, né? Existe uma fatia da sociedade que garante tanto a quantidade como a qualidade dos alimentos. Então você vê que tem aquelas pessoas que, mesmo tendo acesso à melhor qualidade de alimento que pode comprar para se sustentar, então existe uma parte dessa classe que compra os alimentos, né, e que tem uma visão mais em quantidade do que qualidade. Um exemplo que você vê são pessoas que substituem o almoço por refeições rápidas, como os fast foods, né, que o Brasil herdou lá de países, né, americanos, principalmente, né, Estados Unidos. Então você vê que existe, né, essa mentalidade de que essa visão, essa cultura que foi implantada aqui no Brasil, né, que você cultua, que você valoriza alimentos em quantidade só por serem saborosos, mas não tem valor nutricional nenhum, né? Então você vê, existe então nessa parte uma desigualdade intencional que existe aí, tá? O terceiro item, a gente tem a falta de saneamento básico, né? A falta de saneamento básico é o quê? Citando, né? Falta de esgoto sanitário, né? Falta de tratamento de distribuição de água, né? Então, o que acontece? Consequentemente, surgem, né, várias doenças que podem causar, né, problemas muito sérios, principalmente, né, em crianças, né, em início, né, de desenvolvimento, vamos dizer assim. Então surgem assim várias doenças por causa também da precária coleta de lixo, né? Também tem isso. Você tem o quarto item, né, de desigualdade social no Brasil, né? O ensino de baixa qualidade. Então vamos ver como é que é. O que acontece? No ensino de baixa qualidade é o seguinte, né? Vamos dizer assim que para aqueles que querem e gostam de estudar, né, para alcançarem sucesso tanto pessoal quanto profissional, né, o serviço público, né, e também o privado oferecem infraestrutura e os materiais disponíveis nas escolas, né, disponibilizados nas escolas. Você vê que nós temos bibliotecas comunitárias, né, montadas pela própria associação de moradores, né, que agem voluntariamente, vamos dizer assim. Então é assim, gente, eu vou falar de uma maneira um pouco sarcástica em relação ao ensino de baixa qualidade, tá? É um item muito polêmico, né? Que vai provocar diversidade de opiniões muito grandes a respeito disso, porque o que acontece? Eu penso da seguinte forma, né? Vamos lá. Vamos dizer que tem aquela parte da população, vamos dizer assim, que o que acontece, né? Querem estudar, querem ter oportunidade, mas não conseguem, né? Por alguns outros motivos, em relação justamente por causa que, às vezes, mora em regiões com falta de saneamento básico. Você vê que uma coisa puxa a outra, tá? Mas vamos dizer o seguinte, né? Existe aquela outra parte da população que tem a oportunidade de estudar, né? Tem a oportunidade, né? Tem todas as condições para estudar, mas não correm atrás, né? Então, nessa parte então que eu falo é o seguinte, né? Que para aqueles, né, que querem e gostam de estudar para alcançarem sucesso tanto pessoal quanto profissional, né? O serviço público e também o privado, eles oferecem infraestrutura e os materiais disponibilizados nas escolas, né? Você vê que, em relação às bibliotecas, você vê que temos bibliotecas comunitárias, né, montadas pela própria associação de moradores que agem voluntariamente. Então, o que acontece? Justamente para atenderem essas pessoas que querem ter a oportunidade de estudar, né, querem ter uma vida melhor, não querem ir para os caminhos errados. Então, graças a essa associação de moradores, né, graças até a incentivos de algumas crianças, né, vamos dizer, de mini voluntariados, de mini voluntários, né, que contribui para a elaboração de uma biblioteca. Pode ser de grande ou menor porte, não importa, né? É por isso que eu falo, a biblioteca está lá, vai quem quiser. Essa é a ideia que
que se tem, que se deve ter de uma maneira sensata, certo? Logicamente, né, o incentivo dos pais, né, ele reforça essas iniciativas, né? Para você ter uma ideia, que muitos pais, né, eles não tiveram condições de estudar, de ter estudos melhores, né? Mas sonham com o futuro dos filhos. Olha só como é que é, né? Porque muitos alunos de escolas particulares, você pode ver, eles não se importam em tirar nota baixa ou nota alta. Sabe por que que não? Porque eu já ouvi alguns alunos de escolas particulares falarem assim que, eu tirei nota baixa, mas eu não estou nem aí, porque quem paga é o meu pai e minha mãe, são os meus pais que pagam, não sou eu. Olha só, olha a oportunidade que pode ter e não consegue e não usufrui dessa oportunidade. Então, por isso que esse negócio de ensino de baixa qualidade, vamos dizer assim, novamente, não, repito, né, ele é muito polêmico, porque também tem aquela ideia do seguinte, que às vezes aquele aluno, né, está numa escola, fala assim, porque não consegue tirar nota boa, não consegue ter estímulo para estudar, porque às vezes pega um profissional de ensino que não ensina direito, que não passa, que não transmite o conhecimento de uma forma direita, mesmo estando em melhores escolas, né? Às vezes pode acontecer em escolas públicas de você ter bons professores, né, que passam, que transmitem o conhecimento de uma maneira enriquecedora, né? Então isso aí incentiva o aluno. Então isso aí faz com que o aluno ele tenha toma aquele gosto para estudar. Então você vê que é muito relativo, né? Vamos dizer que é independente de escola particular ou escola pública, qual é a ideia que se passa, né? É o aluno que faz a escola. Isso aí é uma coisa que isso aí vem de décadas, essa frase, né? Que o aluno é que faz a escola, como também o profissional de ensino faz também a escola, certo? Então, é por isso que existe esse incentivo, né, de profissionais de ensino elaborarem canais, né, para poder passar, vamos dizer, as suas dicas, como eu estou aqui passando para vocês, que a gente pode conseguir salvar o ensino de qualidade aqui no Brasil, exercendo certos tipos de pensamento de uma maneira incentivadora, né? Então, é isso que acontece, né? O quinto item, vamos dizer que ele tem uma ligação muito grande com essa parte de ensino de baixa qualidade, que é qual outro que item é esse que contribui para essa desigualdade social no Brasil? Menos formação. Esse é o item, né? Menos formação. O que acontece? Esse menos formação, vamos dizer o seguinte, como seria esse menos formação? Ou seja, uma pessoa que é menos formada, né? Então vamos dizer o seguinte, os melhores preparados, né, são os mais favorecidos. Beleza, né? Então o que acontece? Os melhores preparados são os mais favorecidos. Por quê? Porque você pode ver que os melhores preparados, os mais favorecidos, porque eles podem ter acesso a cursos de especialização quando ele se forma no ensino médio, ou então quando ele se forma na universidade, né? Então, o que acontece? Essa procura de cursos que você tem também no exterior, então quando você tem também cursos de idiomas, né? Então, quando se procura os cursos, quando você se especializa cada vez mais, então você fica melhor preparado e você fica mais favorecido, né? Pode acontecer também na ideia de a pessoa, ela ser menos favorecida, mas ela pode ter uma boa preparação também, né? Ela pode ter uma boa preparação. É por isso que eu falo que se existem projetos, né, que incentivam a leitura, se existem projetos, né, que dá acesso aos menos favorecidos, acessos locais, né, de acervos culturais, né, que isso aí nós vamos falar muito assim a respeito, por exemplo, na falta de acesso à cultura, que é o último item que eu vou falar a respeito. Para o sexto item, né, o sexto item é em relação a desemprego, né, o desemprego, né, o sexto item, que é o desemprego, que causa essa desigualdade social no Brasil, né? Então você vê que existe a ideia de ensino melhor, mais qualificação para haver mais oportunidade de trabalho. Sim, isso aí é uma ideia comum que se passa, né? Desde que haja vagas, vamos dizer assim. Por outro lado, né, se não houver ainda a oportunidade, né, de ingressar na atividade associada ao curso de formação, né, da especialidade escolhida, então é assim, vamos supor, a pessoa vai fazer o curso de direito, aí então se formou
e vai ter a oportunidade de procurar locais, né, escritórios de advocacia, vai procurar não só isso, mas também fazer concursos, né, que é ligado à área humanas, à área de direito, como também existe, né, a pessoa que se forma em arquiteto, em engenheiro, e vai, logicamente, procurar um mercado de trabalho associado com o curso que fez, certo? Então, o que acontece, né? Então, é o seguinte, né? Vai ter o desemprego no início? Vai haver um desemprego no início por falta de vagas e por falta de... não vai ter ainda a oportunidade, né? Mas vamos dizer assim o seguinte, que aí a gente tem que ter aquela ideia de que então é melhor estar preparado e ainda não haver oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado, né? Então você vê que eu discordo quando dizem que os menos qualificados fazem bicos para conseguir arcar com as despesas diárias, né? Então, como assim? Então, quando você diz que os menos qualificados, né, eles têm que fazer bicos para conseguir arcar com as despesas diárias, né? Tá, e em relação aos mais qualificados? Mesmo que a pessoa tenha mais formação que seja, tenha feito cursos, tenha feito... sempre se atualizando através de vários cursos, né? Se especializando sempre, nunca parar. Quer dizer, você se formou no ensino médio e se formou na universidade. E tem que dar continuidade, não pode ficar desatualizado. Então, o que acontece? O problema é que você estando preparado, mas se não tiver vagas, né, você pelo menos vai estar qualificado, você vai estar mais qualificado, né, e você acaba ingressando para outras áreas que não tem nada a ver com o que você estudou na universidade e você pode exercer algumas atividades informais, enquanto não houver a oportunidade ainda não chegar de você realmente ingressar naquilo que você ingressar numa atividade naquilo que você se formou, tá certo? Então, é também muito polêmico essa coisa do desemprego, tá certo? E uma outra coisa polêmica também dentro do desemprego é o seguinte, né? Vamos dizer que você está indo numa repartição pública, você está sendo atendido lá, você está sendo atendido por um funcionário que, por alguma razão, um funcionário que distrata a pessoa, né, o público. Então, o que acontece? Aí a gente tem aquela ideia de que o público, aliás, o funcionário, aquele que distrata, aquele funcionário que não tem simpatia, que não é sorridente, né? Então, o que acontece? Não é só na parte de funcionário público, mas também quando você está no comércio, quando você vai ser atendido. Então, o que acontece? Aí você vai ser atendido por um funcionário que não lhe atende bem, né? Um funcionário de cara fechada. Aí a gente coloca logo aquela ideia que é o seguinte: aquele funcionário que está lá de cara amarrada, que está trabalhando por obrigação, que não tenta se esforçar para ser simpático com o público, ele está tirando a oportunidade daquela pessoa que quer trabalhar na mesma função daquele funcionário e que é uma pessoa que sabe lidar com o público. Então o desemprego está nisso também. O desemprego nem sempre é o desemprego por falta de vagas. Às vezes é aquele funcionário de cara amarrada ocupa aquela vaga daquela pessoa que deveria estar lá e que sabe lidar com o público. Olha só, né? Então isso aí já envolve a sociologia com psicologia, né? Então tem uma associação, por isso que a gente faz a interdisciplinaridade da sociologia com a psicologia, tá? O sétimo item é em relação à precariedade na saúde pública, né? Então o que acontece, né? Vamos dizer que os cenários vistos, né, nas reportagens que a gente vê, tanto na TV, nos jornais, revistas, nas redes sociais, né, na internet, né, já dizem quase tudo em relação à precariedade na saúde pública, né? Então é algo assim que as imagens já falam por si mesmo, né? Porque a gente enfrenta situações muito agravantes em relação à precariedade na saúde pública. Então, é algo que o professor também ele pode desenvolver na forma de projeto, né, em relação falando desse item, porque a gente fala que as imagens já dizem tudo, né? Então, se a gente for falar nessa precariedade na saúde pública, né, teria que fazer um vídeo só em relação a esse item, né? O oitavo item é em relação à precariedade no transporte público. É também um outro problema que é sério, muito grande, né? Que pode fazer uma ligação, né, com a precariedade na saúde pública, né? E também desenvolver
esses dois temas, né, na forma de projetos a respeito disso. Porque no transporte público a gente também vê, as imagens já dizem tudo a respeito do transporte, a precariedade no transporte público, né? Então, o nono item, o último item, é em relação à falta de acesso à cultura. É uma outra coisa polêmica também. Porque o que fala, né? Esse item, ele recai no ensino de baixa qualidade e menos formação. É a mesma coisa. Por quê? Você vê, dá um exemplo, né? Muitas escolas, né, eles investem em passeios em locais como museus, né, parques ecológicos, né, exposições a céu aberto, né, visitas a universidades. O que acontece? As visitas à universidade, eles servem de base como teste vocacional. Então, quando se faz muitos passeios para se visitarem universidades, para que o aluno ele tenha a oportunidade de conhecer cada curso ali na universidade, então ele pode ali querer ter uma afinidade para um determinado curso, né? Você fazer uma visita numa universidade, por exemplo, você visitar a escola de medicina, para você visitar, eles terem acesso, né, aos materiais, né? Então, portanto, né, quando se tem uma mínima condição de ir a essas atividades, né, não há certas desculpas que impedem, né? Então, o que acontece? Eu já ouvi alguns falarem que o valor de entrada, né, a certos acervos turísticos, né? Por exemplo, como o parque aquático, né? Porque um valor ele é muito caro, ele é muito alto, embora a pessoa tenha condições, né? Então, o que acontece? Infelizmente, né, as pessoas não param para pensar que é uma oportunidade única. Ou seja, né, engraçado que gastam fortuna, né, para comprar, por exemplo, um aparelho, né, esse aqui, ó, o aparelho aqui, gastam uma fortuna para comprar o aparelho, mas não resistem, mas o que acontece, né? Mas resistem a pagar um valor, por exemplo, um valor assim de 80, 90, 100 reais, né, para visitar atrações turísticas, né? Então, isso aí é aquela coisa, a oportunidade tem de fazer. Tirando, claro, aqueles que realmente não têm a oportunidade, realmente não têm, né? Então é por isso que cabe assim aos programas sociais feitos de uma maneira disciplinar, né, de uma maneira organizada, e que todas as pessoas podem conseguir ter acesso a ensino de boa qualidade, né, a acesso, né, a cultura, podem ter. Basta haver não só a participação da população, como também a participação da classe dominante, né, que é o governo, que precisa incentivar por meio de programas sociais, né, e que todos conseguem ter a oportunidade de uma maneira igual, né? É uma igualdade que existe, né? Então, pessoal, essa foi a subdivisão 5 da parte 1 da introdução à sociologia. Espero que essas dicas sejam valiosas, né, para os professores que querem desenvolver em sala de aula, para que consigam cada vez mais enriquecer a introdução motivacional, tá certo? Então, valeu. Então, pessoal, um abraço e até lá.